Continuamos com as nossas atividades da manhã, agora com a palestra do professor Gabriel Canseira, aqui do Departamento de Filosofia. E, Gabriel, qual vai ser o título da sua palestra? Bruno, República e Liberdade. Muito bem, Bruno, República e Liberdade, a quem agradeço muito ao Gabriel por aceitar participar do evento e, claro, ter auxiliado tanto na organização, na preparação do evento. Muito obrigado. E pode iniciar. Por favor, Gabriel. Bom dia a todos. Eu começo, antes de começar, queria agradecer, devolver os agradecimentos ao Elton, que de fato é quem tomou a frente da organização do evento. A equipe de apoio também está de parabéns, né? Uma equipe de apoio aqui excepcional, né? A gente não pode deixar de fazer a menção. Dizer que eu não fiz quase nada. Nem sei se eu fiz um texto à altura do que vocês merecem ouvir. O que eu pretendo fazer aqui retomar um texto que eu já apresentei, um tema que eu já apresentei, sobre o Bruno. É um texto que estava intitulado República e Tirania, em Bruno, ou Bruno, República e Tirania, que eu apresentei no evento em São Paulo, em agosto, e que eu pensei em reformular para apresentar aqui, incorporando algumas coisas. Tive que, dadas as dimensões que o texto foi tomando, restringir. Eu queria falar mais da tirania e acabei ficando só com a liberdade, infelizmente. E vou falar então sobre Bruno, República e Liberdade. Não é propriamente, essa minha fala não é propriamente uma retomada daquele texto que eu apresentei já em outro momento. Nessa apresentação que eu fiz em agosto, eu procurava tomar eu delimitei alguns escritos políticos do Leonardo Bruni, todos escritos na primeira metade do século XV, e mostrar como delimitar a estrutura conceitual que estava ali contida e como esses conceitos que ele mobiliza para pensar a República se articulavam entre si. Então eu procurava com isso deixar esse termo que o Newton gosta, sair do nível puramente superficial, daquela aparência retórica que os textos do Bruno têm, e procurar aprender a natureza conceitual que está em jogo quando ele mobiliza esse aparato conceitual. Mas eu não me dei por satisfeito, porque quando eu fiquei nesse nível discursivo, me parecia que o Bruno ficava um pouco parecido demais com os demais republicanos do seu período. O republicanismo clássico do qual ele se servia para pensar o seu tempo. Eu pensei que para então explorar um pouco mais, demonstrar qual é a singularidade do Bruni, eu teria que avançar em direção a fazer uma remissão mais direta à história. Pegar algum elemento histórico mais concreto, de modo a realçar essa singularidade do Bruni. Então esse movimento que eu faço no texto, ou tento fazer no texto que eu vou apresentar hoje. Esse movimento de olhar para a história e confrontar os textos, e aí eu falo dos textos, mas na realidade, como eu cortei, são dois textos com os quais vou trabalhar, fundamentalmente, que é o elogio, a laudácio, né? E a Horácio, a oração fúnebre da Nami-Strauss e o elogio da cidade de Florença. Os dois, um foi traduzido pela Fabrina, o outro sendo traduzido pela Fabrina. Então, me servir é uma referência importante. Então, fazer esse movimento em direção à história, em especial, eu vou tentar mostrar qual é esse que eu quero fazer. Ele nos revela um pouco
as tensões conceituais, né, os limites conceituais, ao mesmo tempo que revela a singularidade, revela um pouco os limites conceituais desse republicanismo de Bruni. Né? Algumas tensões que estão ali contidas, algumas ambiguidades que aparecem quando você confronta com a realidade histórica. Um pouco isso que eu tento fazer. O segundo ganho que eu penso que a gente se tem quando eu faço esse movimento é que eu consigo visualizar mais claramente esse núcleo conceitual do republicanismo bruniano. Dá para ver, me parece que dá para ver. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu já consigo ver. Tá? Então é assim, eu faço essa introdução para situá-los no contexto dessa pesquisa, desse texto no qual eu estou trabalhando, e passo a leitura do texto. Agora eu quero pedir a paciência de vocês. Leonardo Bruni é um autor-chave para a compreensão do republicanismo italiano do século XV. Foi principalmente em torno de sua obra política que Hans Bahn estabeleceu sua tese de um momento de ruptura que teria feito emergir um humanismo de endereço cívico, o assim chamado denominado humanismo cívico. 2 décadas depois, em 75, essa tese é incorporada e reelaborada por Koch, né? E depois por Skinner, em 78, para quem o republicanismo argentino se coloca em continuidade com o advento dos valores republicanos já no século XII. Esses 3 autores, são aqueles que fornecem, de uma maneira, as balizas para o debate historiográfico posterior, que tem em seus momentos exemplares o esforço de revisão crítica feito pelo conjunto de estudiosos se encontra materializado na obra organizada por Rankins, intitulada Renaissance Civic Humanism, Retomadas e Reflexões, de 2000. A estes, eu acrescentaria outros 2 trabalhos importantes, né? Outros 3, na realidade. Né? O trabalho do Ricardo Fubini, que é uma obra de caráter histórico, é um historiador que fala sobre historiografia florentina. O de Claude Lefort, que é o nosso conhecido, e do nosso caro Newton. Então, esses autores todos se colocam um pouco no meu horizonte. Eu não vou propriamente dialogar ou procurar comparar minha tese com a tese de cada um deles de maneira geral, né? Mas eu vou, eventualmente, ao longo do texto, eu procurei fazer algumas articulações muito pontuais. Eu não sei se vou conseguir fazer isso ao longo da minha fala aqui. Ao trabalharmos o tema que definimos, qual seja a República e Liberdade em Bruni, temos no horizonte esses autores, né, que têm uma extensa produção e que não é nossa pretensão fazer um cotejo mais geral. Por hora, apenas deixaremos indicada a perspectiva de abordagem a fim de tornar claro qual é aquela que nos informa para, na sequência do texto, sempre que possível ou necessário, fazer referência a eventuais discordâncias ou concordâncias. Seja como for, o primeiro ponto para o qual cabe chamar a atenção é a nossa concordância com a afirmação de Rankins de que, especialmente nos estudos do 400 italiano, o modelo de republicanismo renascentista de Bahn permanece virtualmente inalterado. Isso é do Rankins, é uma citação. Se não inalterado, diria, permanece ao menos como referência. Sem entrar nos detalhes que motivam a afirmação acima, o fato é que para nós a expressão humanismo cívico, a despeito de eventuais conotações biológicas ou não, nos remete certamente a um campo de estudos preciso do humanismo. Né? Além disso, é de relevo considerar com Bahn que este campo de estudo recobre tanto o estudo da República quanto o seu antitético, qual seja, da tirania. Da tirania é o desenvolvimento do texto, todo o texto que eu não faço aqui. E, por fim, é preciso dizer que o republicanismo de Bruni, segundo Bahn, e ele deixa isso muito claro, é uma resposta a uma nova circunstância histórico-política, né, ou resultado de um evento político. Assim, nossa exposição envolve, de um lado, a pressuposição de que a obra de Bruni implica a recuperação de um arcabouço político-conceitual, sobretudo de matriz romana. A presença desses autores clássicos pode ser sentida por meio da articulação conceitual, que ora nos lembra um, ora nos lembra outro. É um esforço a que eu fiz referência, eu teria feito um outro texto. De outro
outro lado, se nós mantivéssemos apenas esse plano, não seríamos capazes de compreender o significado ou a singularidade da retomada dos autores e teses de outra época como Byron nos ajuda, nos aponta o caminho. Mas, a nosso ver, nos deixa, ele nos abandona em alguma medida. Ou nos deixa a meio caminho do fenômeno que, de fato, parece ter relevância quando a gente retoma esses textos de Bruni. Esse é o elogio e a oração. Segundo o historiador Byron, o advento do republicanismo em Bruni teria sido motivado, em última instância, pela Guerra de Florença contra Milão, em fins do século XIV e começo do XV. Esta contenda que teria catalisado uma série de elementos correntes, os quais teriam então sido reunidos num discurso articulado histórico e teoricamente. Pensamos que Byron, ao tratar o problema nesses termos, perde de vista o fenômeno de fundo que motivou de fato a disputa, qual seja, o advento dos estados territoriais. Alguns autores têm pensado as mudanças políticas culturais desde essa perspectiva. O surgimento de uma nova forma estatal é o objeto central, por exemplo, na obra de Fubini. Ele mobiliza essa ideia para pensar a historiografia. Ela, o eixo a partir do qual esse historiador abordou e explicou várias das mudanças político-culturais ocorridas no período, em especial, acho que diz, referente à historiografia. Também é o caso, por exemplo, também essa ideia que informa de alguma medida o livro do Jan Zitsch. É justamente esse novo fenômeno do Estado territorial que manteremos sob nossas vistas para tentar trazer à tona alguns dos sentidos implicados na retomada do discurso republicano por Bruni. Evidentemente, a obra historiográfica desses autores não é objeto de nossa análise, como é para os estudiosos há pouco mencionados, a não ser incidentalmente. Apesar de não ser objeto de análise, essa obra historiográfica tem importância para o desenvolvimento de nosso objeto, pois se constitui num esforço desses autores, ou a gente pode considerar como um esforço desses autores, de fazer uma mediação entre a realidade política, e o plano discursivo teórico, tanto filosófico quanto jurídico, cujos elementos nela se fazem presentes, os quais procuramos circunscrever na medida do possível. Não sei se fiz isso a contento, mas essa é a ideia que eu pretendo explorar ao longo de todo o texto. Assim, o que estamos a dizer é que o republicanismo bruniano emerge na trilha do Salutati como uma resposta a uma série de questões e desafios que ele tinha diante de si. E é somente tendo em vista tais questões e desafios que podemos melhor compreender sua concepção de república e de liberdade. Seguindo essa via, além do mais, poderemos defender o Bruni de uma acusação de um republicanismo abstrato, meramente abstrato, sem ligação com a realidade, um atemporal. Não se trata disso. Em contrapartida, o risco que nós ocorremos, ou temos um ganho, que podemos acabar nessa trajetória, tornar manifestas algumas das ambiguidades do discurso bruniano. Seja como for, podemos formular nossa hipótese, então, a hipótese de leitura mais circunscrita, dadas essas preliminares, de leitura da obra de Bruni, como a recuperação e reformulação de um republicanismo que se coloca a serviço de uma nova formação estatal, no interior da qual se articulam demandas diversas, em sua maioria contrastando com as tradições comunais e medievais, tendo como centro de radiação a emergência dos estados territoriais. Surge um novo ético, há uma tentativa de um novo fundamento do direito, um novo papel para os autores políticos, e por aí afora. Bruni, aliás, ocupa um lugar privilegiado para realizar a tarefa de formular discursivamente uma teoria republicana nesse período. De um lado, ele esteve sob o influxo do humanismo herdado de Petrarca e fez parte do círculo de Salutati, de modo que tinha uma sólida formação humanista. De outro, ele sempre esteve próximo ou participando dos núcleos de poder, seja como secretário papal, seja como chanceler de Florença, de maneira que não só ocupava um lugar privilegiado para observar os eventos, mas também, em algum momento, sob a tutela do representante de Florença, Salutati, em outro, tornando-se ele próprio representante do governo, exprimia em grande medida as aspirações do grupo dirigente. Considerado tudo, podemos dizer que ele promove esse encontro, ele tem as condições para promover esse encontro entre os clássicos, essa linguagem clássica e as exigências do período. Então, ele promove esse encontro esses dois planos, de outro modo, se ficasse na superfície, veríamos apenas as grandes continuidades.
O esforço reflexivo de Bruni resulta na formulação de uma noção de república que tem como núcleo a noção de liberdade. Não é uma grande novidade até aqui. A qual se articula, por sua vez, com noções como a de igualdade, de participação política e de virtude cívica. Eu diria, se nós fôssemos ainda avançar em direção, talvez a de povo florentino, uma noção importante para a gente considerar, e a noção de Civitas também, né? Eu não trato isso no texto, mas eu deveria. A meu ver, a noção de virtude cívica aí vai aparecer no texto e na obra de Bruni, se constitui uma noção importante para entretecer os diversos elementos, podendo servir de fio condutor para caminharmos pelos vários textos do autor que serão aqui tratados. Na realidade, serão só dois. No decorrer de nossa apresentação, procuraremos mostrar também como esse plano teórico-conceitual se encontra ou tem por referência a constituição de uma nova forma estatal. Né? Tecendo as articulações históricas, aprenderemos então o sentido singular do republicanismo de Bruni. Então, seguindo a trilha aberta por Salutati, Leonardo Bruni avança na elaboração dos contornos do republicanismo que marcará o Quattrocento italiano. Ele traduz, teoricamente, os valores políticos persistentes nos meios institucionais do período na sua obra. Seu opúsculo Elogio da cidade de Florença é seu ponto de partida. Nele já estão contidos as funções estruturantes da sua obra histórico-política, como as de liberdade, virtude e potência, mas também de Civitas e povos florentinos. Este esforço inicial é complementado por uma série de outros escritos que ou acrescentam elementos, ou esclarecem noções já presentes, ou as arrematam. Assim, pretendemos examinar e articular essas noções e temas a partir de alguns escritos, sendo que os que sobressaem, sobretudo aqui, para esse momento, para essa apresentação, é o texto do Elogio da cidade de Florença e do Oração Fúnebre. Mas um texto importante, do qual vamos servir num outro momento, é a história do povo florentino, e, de maneira ainda muito lateral, o texto da Milícia, a Introdução à Doutrina Moral. O primeiro dos temas a ser abordado é o tema da liberdade, como eu já disse, noção central para a compreensão do republicanismo de Bruni. Trata-se de uma noção corrente na vida política das cidades-repúblicas que emergiu na Itália no século XII. Seu significado mais imediato, segundo Skinner, pode ser aprendido tendo como referência o plano externo de uma cidade. Nessa perspectiva, a liberdade dizia respeito à ausência de uma relação de sujeição de uma cidade com relação a outra. Essa condição era evocada sempre no confronto com poderes universalistas da Igreja. O Império, isso é importante ter visto, mas também pode ser utilizada para designar a não subordinação da cidade, de uma cidade a outra ou a um senhor. Seja como for, apenas mediante o cumprimento dessa condição, a não subordinação, é que é possível dizer de uma cidade que essa cidade é livre. Temos aqui um sentido geral da noção de liberdade que o próprio Bruni faz sua. No Elogio, o Arentino reivindica a noção de condição de cidade livre para Florença. No entanto, essa reivindicação é formulada de maneira algo aparentemente paradoxal, De um lado, afirma a liberdade florentina. Afirmar a liberdade florentina implica em negar a sua sujeição a qualquer um dos entes, os poderes universalistas, Igreja e Império. Se trata de recusar mesmo. Então, isso não está claro no texto, mas está no horizonte do Bruni. De outro, envolve a reivindicação de competências usualmente atribuídas àqueles poderes. Tem uma citação que eu leio, que diz o seguinte: Florença está colocada no meio como soberana e senhora, enquanto aquelas demais cidades estão ao seu redor, cada uma no seu devido lugar. Então, Florença assume essa condição, né? É uma cidade livre, mas ao mesmo tempo é senhora e sobrastante, soberana e dominante. Né? Assim, Florença é livre de um lado e é senhora e soberana de outro. Este aparente paradoxo pode nos levar a afirmar de Bruni que seu discurso é retórico, né? Porque ele recobre isso. Mas isso não nos deixaria ver seu substrato, um substrato que pode ajudar a agregar novos elementos da noção de liberdade por ele formulada. A descrição de Florença como soberana e senhora corresponde a uma situação de fato. Florença de fato exercia esse domínio.
Com efeito, a cidade exercitava o domínio sobre o território da Toscana, o que fazia dela algo mais do que uma mera cidade-estado, pois estendia seus braços para além das fronteiras da cidade. O exercício desse poder, contudo, carecia de legitimidade. No momento em que Bruni escreve, ainda que Florença tivesse conquistado uma situação de liberdade política relativamente a esses entes universalistas, do ponto de vista político-jurídico, dependia de tais poderes para legislar e impor uma jurisdição sobre as cidades, sob seu domínio. Cidades e feudos, vamos dizer assim. De modo que somente exercia tais competências indiretamente. Dependia de uma concessão imperial, né, para fazer o exercício dessas competências. O texto do elogio da cidade de Florença impõe-se a tarefa de buscar um outro fundamento para o poder de fato então vigente. Tratava-se, portanto, de estabelecer uma fonte de legitimação, de modo que não mais dependesse dessas instâncias universais. Então, é uma recusa, mas também uma busca de um outro lugar para assentar esse poder, legitimar esse poder. É certo que desde a emergência das cidades repúblicas foram tentadas soluções para esse vazio de fundamentação, ou vazio normativo. Não sei se é uma boa expressão, mas vamos deixar por isso. Mas normalmente tais soluções se colocavam dentro dos limites do sistema jurídico vigente. O esforço de Bartolo de Saxo-Ferrato de encontrar fundamentos de legitimação para cidades-estados é um exemplo. Skinner trabalha e mostra muito bem isso. Há de se notar, porém, que a diferença desse período se consolidava na época de Bruni um fenômeno novo dos estados territoriais, fenômenos no qual as cidades passaram a exigir a liberdade para si mesmas, ao mesmo tempo que buscavam a legitimação para legislarem e exercerem a jurisdição sobre um território mais extenso que o usual. Mas mesmo aqui, mesmo nessa circunstância, existiam soluções que se inseriam no quadro do sistema vigente. A concessão de investidura do vicariato imperial é a mais evidente. O Império concedia o título de representante para ela exercer essa jurisdição e legislar como se fosse o Império. A formulação de Bruni segue por uma outra via. Para o argentino, trata-se fundamentalmente de afirmar Florença como herdeira de Roma. Essa tese procura contornar o problema e tem uma série de implicações e dificuldades, como veremos. O primeiro problema é que era reconhecidamente sabido que o Sacro Império Romano Germânico é herdeiro, ou mesmo a continuação da história histórica de Roma. Depois, como explicar a herança da liberdade, né, ou da liberdade republicana, num regime, a partir de um regime normalmente pautado pelo exercício imperial do poder, que é a Roma Imperial. Você afasta o Sacro Império e fica a Roma Imperial. Como é que você faz compatibiliza isso? Essa última questão vai encontrar uma resposta direta no texto de Bruni, no texto da Laudatio e no texto da Horácio. Quanto à primeira, eu vou mobilizá-la apenas mais adiante quando for tratar da tirania. Eu acho que pode ser interessante para a gente fazer esse mesmo exercício que eu faço com a liberdade com a questão da tirania. A noção central aqui, para tratar do tema, é a da fundação. O fato de Florença ter sido fundada por Roma faz dela uma filha, e por causa disso a torna herdeira, né, do legado de Roma. Faz com que ela possa, por exemplo, fazer guerras justas, que ela está lutando para defender seus territórios. Por essa via, a cidade teria justificado a sua liberdade, o seu domínio sobre os territórios do seu entorno, mas sempre em nome da defesa de sua herança. Mas dizer-se herdeira significa também dizer-se substituta de Roma. De uma certa forma, significa declarar que Roma está morta. A afirmação dessa tese vai colocar problemas para o Bruni mais adiante. Contudo, para a compreensão do regime republicano, a afirmação dessa tese coloca problemas. Contudo, para a compreensão do regime republicano vai aumentar a apreensão. Pois, conceitualmente, esse regime encontra-se associado à liberdade. Historicamente, impõe dificuldade na afirmação de uma nova estatalidade baseada em princípios dessa natureza. Ser livre, ela reivindica a liberdade, é o problema que eu apontei assim. Bruni, porém, antevê essas dificuldades e acrescenta que se sua cidade fora fundada sob Roma, sua fundação ocorrera no período republicano dessa cidade.
Isso fez com que a cidade surgisse marcada pelas virtudes próprias do regime republicano, as quais podem ser descritas de maneira geral como amor à liberdade. Assim, Florença, fundada por Roma no período republicano, é herdeira tanto dos direitos quanto tem sua natureza determinada pela fundação republicana. O que resta por ser explicado é a segunda questão, eu deixo para tratar em outro momento. A essa altura do texto, tem já ser possível recolher alguns elementos para circunscrever esse primeiro sentido de liberdade. Ela pode ser compreendida como independência externa, ausência de sujeição, que é uma condição sem a qual não se poderia falar de liberdade no seu sentido pleno. Em Bruni, essa noção corrente ganha contornos mais radicais. Implica, de um lado, em declarar a morte de Roma e assim substituir o seu papel por ela desempenhado anteriormente. De outro, implica em afirmar, consequência disso, abrir os braços para afirmar papel desempenhado por Roma anteriormente. O caminho seguido por Bruni é evidentemente polêmico, justificando mais do que nunca o recurso a instrumentos de cunho retórico na tentativa de enganar apoios e vencer obstáculos que essa tese possa enfrentar. O que não quer dizer que a tese do Bruni, a Laudatio e a Horácio, possam ser reduzidos a um mero intento propagandista. Mais do que isso, né? Tem uma intenção forte aí por detrás do texto. Antes, o texto coloca-se, então, em tensão com o sistema político vigente, caráter que também se projeta para o plano interno da cidade. Olhando para esse lugar, para o plano interno, tentaremos complementar o sentido de liberdade tal como aparece na obra de Bruni. Quando se trata de falar da liberdade no plano interno, ela ganha outras perspectivas. Nesse plano, ela está vinculada tanto ao governo de leis quanto a uma forma republicana, estritamente falando. Ambas as perspectivas se fazem presentes na obra de Bruni e se cruzam. Em princípio, não se distanciam das formulações, como a tese mais geral, elas também não se distanciam mais das formulações correntes do mundo político de então, mas quando articuladas com as questões e desafios para os quais procuravam dar resposta, ganham outro sentido. Se os vínculos entre liberdade, lei, entre república e participação política fazem do humanista um autor que aparentemente pouco se destaca do entendimento comum acerca de desses temas, quando relacionados ao empenho de afirmação de uma nova forma estatal, conseguimos vislumbrar sua singularidade. O trecho da Laudatio, dedicado à descrição das instituições e da forma de governo de Florença, é um local privilegiado para começarmos nossa análise. Interessa-nos especialmente o papel ali atribuído aos 3 maiores ofícios. O órgão executivo de Florença, o núcleo do poder. Este lugar adicional é composto pelo Gonfaloniere de Justiça, que preside o Conselho dos Priores de la Libertà, com 9 membros efetivos. Essa magistratura é a magistratura suprema, que possui um poder quase régio, só não é por ser um órgão colegiado. O priorado é secundado pelos 12 bons homens, um conselho consultivo, e tem nos Gonfaloniere de companhia seu braço armado, sempre posto em defesa da liberdade. Estes 3 órgãos colegiados constituem o núcleo da estrutura de governo, que é arrematado pelo conselho, do povo e da comuna, encarregado de referendar ou não as leis propostas, resguardando o princípio de origem comunal, de aquilo que se diz respeito a muitos deve ser decidido com parecer de muitos. Junto a essa estrutura aqui, esses conselhos, esse órgão executivo, cito Bruni, esses homens aconselham a república, sancionam e revogam leis, salvaguardam a equidade ou a liberdade, a igualdade. Então, detém os poderes todos, outrora atribuídos ao Império Romano. A afirmação de sua centralidade, segundo Fubínio, o verdadeiro centro de gravidade da obra. Colocá-los nesse lugar é realizar um verdadeiro deslocamento em relação à tradição comunal e medieval, que também podemos entrever recorrendo aos próprios elementos do texto. Então, o texto traz elementos, nos situa em relação, embora, lendo o texto, a gente consiga avaliar esse deslocamento que acontece. Assim, a função, por exemplo, da administração da justiça
era um lugar institucional principal na época medieval, comunal e medieval. O magistrado, o capitão do povo e da comuna, que se ocupava de tal função, era uma espécie de representante imperial na cidade, que fazia valer as leis em nome do imperador. Também em nome do imperador, era um magistrado ao qual cabia sancionar o resultado de um processo legislativo. É como se o império estivesse legislando ou exercendo sua jurisdição. Então, ocupava um lugar central na estrutura. Prune joga para um lugar secundário. Então, essa figura, o capitão do povo, resguardava a soberania e a jurisdição do império. Este lugar é substituído na descrição do Prune pelos 3 principais ofícios. Esse aqui eu acabei de fazer referência, que assume suas atribuições, reivindicando para si os atributos outrora que lhe cabiam outrora. O antigo magistrado, o antigo capitão do povo e da comuna, é rebaixado a uma condição secundária. Diz Prune, simplesmente para administrar a justiça segundo a lei e para punir com a espada são instituídos magistrados menores. E esses não são cidadãos, mas estrangeiros. Justamente essa figura a que normalmente se faz referência. Mas a afirmação da centralidade das três principais magistraturas se dá também relativamente à parte guelfa. É uma outra instituição na cidade, que no interior dessa descrição da estrutura da República de Florença também passa a ocupar um lugar subordinado a esses 3 maiores ofícios. Esse instituto, essa instituição, que passou ao longo de sua história de uma instituição defensora do guelfismo, a baluarte da aristocracia, ela procurou sempre preservar a sua autonomia diante do governo da cidade. Ela reivindicava quase uma condição de soberana. Ela concorria com o governo da cidade. Por isso mesmo, ela se colocava em tensão com o governo comunal. Na Laudace, porém, quando o Prune faz essa descrição, essa parte, a parte guelfa, ela passa a assumir um lugar institucional bastante definido e subordinado ao governo da cidade. Na descrição de Prune, faz às vezes, a parte guelfa, faz às vezes de censores de Roma, ou dos aeropagitas de Esparta, diz Prune, que zelavam pela liberdade da República, não permitindo que ela se desviasse do seu curso originário. É isso, é esse papel que lhe cabe. Essa atribuição de poderes legislativos e jurisdicionais da República se dá, portanto, em ruptura com as instâncias comunais e feudais. Uma outra expressão disso é justamente a sujeição de todos os cidadãos ao império das leis emanadas pela República, nessa nova configuração. Então, por um lado, você tem um rebaixamento, subordinação de poderes outrora concorrentes, com o governo comunal, todos estão sujeitos a ele. E a expressão disso é justamente a afirmação da lei comum, da lei da República, como uma lei comum a todos os cidadãos. Então, esse republicanismo parece vir revestido dessa intenção. Então, não é simplesmente uma afirmação da lei. Tem algo forte, quase que uma afirmação também desse governo comunal, dessa estrutura institucional que está se consolidando. A expressão disso é justamente a sujeição de todos os cidadãos ao império das leis emanadas pela República nessa nova configuração. A República reivindica o poder de legislar e sujeita todos a legislação preferida por ela. Encontramos a descrição desse processo na Horácio. Há um processo em que se dá esse rebaixamento, se dá essa subordinação de todos ao governo, essa nova forma de governo, nova forma de república, e esse processo descrito aqui na Horácio como a sujeição de todos ao império da lei. Então, encontramos a descrição desse processo na Horácio, nos seguintes termos, descrita nos seguintes termos. Florença obrigou os soberbos, depois que foram domados e enlaçados pelas correntes adamantinas da lei, a dobrarem-se e a tornar-se gente comum. Justamente quando se tem em vista esse processo que sujeita a nobreza feudal, também os oligarcas que reivindicam privilégios a um governo de leis,
mais leis da República, dessa, é que se atende no sentido singular que está contido na descrição do princípio de que, em Florença, as leis são supremas. Elas são supremas porque agora nós temos um governo, né, republicano, se constitui como instância suprema, como magistratura suprema. Dá-se com isso, e em consequência, a afirmação da afirmação dessas leis, a afirmação da igualdade dos cidadãos. O que podemos vislumbrar é que a República, sendo um governo de leis, iguala o valor que, por vezes, parece constituir na verdadeira essência da liberdade. E essa liberdade, esta é a liberdade, essa é a igualdade entre os cidadãos. Mais uma vez, teorizada essa igualdade, repugna aos cidadãos o governo do Senhor. Diz Bruni, na Horácio, nós não nos suportamos nem o Senhor, não nos encontramos submetidos ao poder de poucos. Igual para todos é a liberdade, só obedece à lei, sem temor de ninguém. Acho que quando a gente alcança esse ponto, né, depois de ter escrito, eu acho que aqui a gente consegue circunscrever o verdadeiro núcleo do que Bruni entende por república. Acho que a república que está muito... tem a liberdade no seu horizonte, mas o lugar da igualdade é muito forte. E a igualdade aqui, ela é uma igualdade perante a lei, mas tem um outro lugar, o qual eu quero apontar agora. Se a lei corta privilégios, iguala, ou ao menos esta é a sua tendência, a igualdade produzida, uma vez sedimentada no corpo dos cidadãos, tem outro desdobramento, que é a igualdade, que é igual à expectativa de alcançar a honra de se elevar, ou seja, igual a esperança de participar dos cargos públicos, da vida política da cidade. Esse desdobramento nos faz ver que, conceitualmente, a liberdade encontra-se estritamente vinculada à noção de igualdade. É o próprio Bruni quem afirma que só há liberdade onde há a verdadeira igualdade. Cito novamente um trecho que está no Horácio, que é muito significativo a esse ponto. Esta é a verdadeira liberdade. Esta é a igualdade dos cidadãos. Até parece que assim, tá? A liberdade quase aqui ou igual, se reduz, ou quase se cola em noção de igualdade. Não temer ofensa de ninguém, ser cidadão portador de iguais direitos entre si e ter igual possibilidade de participar do governo da República. Esse é o núcleo desse republicanismo de Bruni. Então, esse é um aspecto decisivo para o republicanismo de Bruni, pois não só o completa, o impede de se confundir a uma forma de governo limitada por leis, mas cujo poder de legislar se encontra em outro lugar, tal como podemos supor, ocorre com o sistema imperial indigente, contra o qual, aliás, Florencio debatia. Se pensarmos aqui as pretensões da cidade do domínio territorial e a busca por um novo fundamento de legislação, essa reivindicação ganha um novo sentido. É o popolo florentino que sucede ao popolo romano. É, portanto, ao popolo florentino aquele que substitui esse como herdeiro, que cabe as competências que outrora pertenciam ao fundador. Se essa abstração jurídica pode ter uma justificativa diversa, aqui ela é eminentemente republicana, que nos coloca diante do substrato do republicanismo de Bruni. Há que se considerar também que, evitando tais confusões entre república, liberdade e governo de leis, né, simplesmente uma relação direta, por outro lado, há que se considerar também que, evitando tais confusões, o humanista, por um lado, coloca a noção de república por ele advogada em continuidade com o espírito comunal, marcando sempre marcado sempre por uma ampla participação social, as corporações de ofícios, ou as confederações de culto, de guildas, embora, por outro, a noção de igualdade aqui nos indique uma outra direção. Assim, eu quero dizer assim, a igualdade é constitutiva desse núcleo, mas ainda preciso dar um passo a mais para a gente revelar o significado que está por trás dessa igualdade. Bruni parece destacar-se da boa tradição comunal quando trata daqueles qualificados para os cargos públicos. O critério, para tanto, é reconhecidamente da virtude do cidadão. Então, os cidadãos aqui, nesse republicanismo de Bruni, não são mais escolhidos ao acaso, não são mais escolhidos pelo sorteio, mas dentre aqueles que são reconhecidos pelo povo, né, como dignos de tal honra. Então, são cidadãos reconhecidos como virtuosos, são escolhidos como tais, pela sua virtude.
Isso significa, a meu ver, romper com uma tradição, de um lado, romper com a tradição comunal de extração por sorteio dos membros que vão ocupar as principais magistraturas, e assim, mas também distanciar-se das tradicionais escolhas baseadas no pertencimento a famílias, né, ou a grupos tradicionais, ou mesmo as corporações de ofício. Lançando, então, o processo de escolha para o campo eminentemente político. Então, a igualdade, aqui de um lado, a igualdade de participação no mundo político, ela casa com a afirmação de que essa igualdade vem a reboque de um reconhecimento da virtude do cidadão, da afirmação da virtude. Se nós quisermos, no horizonte, o homem como um sujeito virtuoso. Então, a virtude que aparece aqui. Evidentemente, essa formulação encobre, em alguma medida, o processo de estreitamento da participação, que ocorre paralelo a essa afirmação de uma forma de república contra uma república de guildas. De novo, a utilização de elementos retóricos pode ser explicada com base nessa razão. Se trata, então, de convencer os próprios cidadãos que essa é a república, é a boa república. Então, este modo de qualificação dos cidadãos aos cargos públicos terá impacto também na adesão, por parte de Bruni, a uma ética cívica de inspiração estoica, cujos traços serão delineados por ele na introdução à doutrina moral, e cujo exemplo maior será Nani Strauss, né? Modelo de cidadão soldado, que comparece nas páginas, que é o exemplo do cidadão soldado que comparece nas páginas do Denis. Mas esse é um passo que eu não quero dar aqui, essa relação. Por ora, a guisa de conclusão, eu digo apenas que a liberdade, tal como formulada por Bruni, compreende esse duplo aspecto. O externo, que envolve a noção de independência, mas carrega consigo uma forte reivindicação do novo fundamento para a condição de liberdade, que possui domínio sobre o território, e o outro plano, o interno, que se estabelece como igualdade diante da lei e igualdade de participação, mas que se faz em ruptura com a boa tradição comunal, ao deslocar, e feudal, ao deslocar os elementos chaves do sistema, forçando uma representação política baseada numa determinada forma de virtude. Enfim, no horizonte que temos é o processo de mudança dos ordenamentos da cidade baseado numa nova dinâmica do poder. Obrigado pela paciência. Imagina, nós aqui agradecemos, Gabriel, pela exposição e passamos para os debates. A Sabrina já se manifestou. Vamos lá, estava esperando a Gabriel. Gabriel, eu queria te agradecer, o texto ficou muito bom, né? Assim, avançou muito a discussão que você apresentou lá, né, no congresso que a gente estava junto em agosto. E você fez um trabalho excelente de historiador ao pontuar, né, essas marcações entre esses avanços que o Bruno dá em relação à tradição comunal. Achei isso muito, muito, muito interessante. E você tinha dito no início, eu sei que é muita coisa, né? Assim, a minha pergunta foge um pouco do próprio esforço de você ficar na Audácio, na Horácio, mas se a gente pensar isso em relação à história também, se você está pensando nessa mesma relação mais radical que ele apresenta na Horácio, você acha que isso aparece também na história? Aí a tese não é minha, né? Assim, eu tomei essa indicação Fubina, essa turma aí, de viver nesse lugar, é um lugar interessante. Eu quis me valer disso para fazer uma leitura nova e se tornasse um texto mais instigante, né, como eu estava dizendo para você. Mas o Fubini, sim, quando ele fala de historiografia, ele fala, a nova historiografia nasceu porque nós temos uma nova formação estatal. Ele disse que a tese dele só nasceu por causa disso. Se não fosse a nova formação estatal, nós teríamos as crônicas, continuando. Então, se trata então de um discurso de legitimação que passa por aqui, mas passa também por uma outra historiografia, né? Provando outros fundamentos, buscando outros fundamentos para estar. É claro, tem um valor intrínseco ao que a história que Bruni faz, mas ela não se sustenta só com base nisso, né? Tem esse outro elemento externo, uma relação muito estreita com o Estado, né? A afirmação
o Estado florentino como uma nova forma estatal, uma nova forma de república, vamos dizer assim. Em relação a essa relação que você colocou com a igualdade, entre liberdade e igualdade, que se aponta na Horácio, né, que ali assim, é o ponto auge onde isso está mais muito claro, né? Você tem aquele parágrafo famoso. Não, ali aqueles 3 parágrafos são... Pois é, que ele esclarece bem qual é o ponto. Mas você acha que essa radicalização, essa questão da igualdade está presente também na história, dessa forma como você... No primeiro livro, sim. Mas assim, fica mais, lá ele não entra nesses detalhes, ele fica muito mais solto, ele pega grandes conceitos, a ideia do povo florentino, como, a relação com a liberdade está lá presente, então fica um pouco mais fluida. Acho que nos livro 2 em diante isso aparece. Mas se você pegar, mas nós temos talvez que ver também toda a história, porque o Yancey, por exemplo, diz que esses 6 primeiros livros são livros de crítica, né? Ele faz essa revisão, né? Mas ele parte do processo de afirmação dessa classe dirigente, ou dessa nova forma de repúblicas, implica em desmerecer a forma comunal que está descrita nesses primeiros livros. Né? Então tem isso, mas a gente tem que tomar um cuidado para fazer isso. Né? E para chegar mais adiante, tentar... Aí eu não cheguei lá adiante para poder dizer se a gente pode continuar dizendo isso, mas aparentemente sim. Eu acho que fica uma tensão, quer dizer, quando você fala da virtude, tal como aparece aqui, normalmente se diz essa virtude que é uma virtude de inspiração aristocrática. Né? Num mundo que, então, se dizia democrático, pelo menos com instituições democráticas, o sorteio era vinculado à democracia. Aí depois você tem a afirmação da liberdade, da virtude como isso. Ao mesmo tempo que ele está afirmando o republicanismo popular, uma ampla participação, e ele continua falando disso. Né? Não me parece que seja puramente ideológico, né? Mas eu acho que ele não tem ainda vocabulário próprio para tratar dessa questão. Uma república democrática. Ele não tem uma república democrática. Democrática em que os melhores são escolhidos para governar e, ao mesmo tempo, você tem uma ampla participação. Ele não tem esse vocabulário. Então fica o vocabulário dele, quando a gente chega nesses lugares, fica ambíguo. Parece ele é ideológico. Será que dá para dizer que é puramente ideológico? Tem algo que está falando por uma tradição. Ele tem que convencer os seus pares. É um conceito, é uma forma de Estado. São textos de luta também, retóricos, no sentido forte. Está falando, procurando convencer uma parte da cidade, ou criar unidade na cidade por meio disso tudo, contra uma parte da cidade que está sendo excluída. Né? Essa é uma ambiguidade do texto. Mas o Bruno, ele se coloca numa situação sempre, pessoalmente, né, como é um Estado vinculado, mas ao mesmo tempo um historiador que preza, tem pruridos, ele toma um certo distanciamento. Não à toa ele também, como pessoa, como chanceler, se manteve longos anos no poder. Ele não é um sujeito pouco nesse sentido. Eu não sei se eu te respondi, Fabinho. Não, mas eu sei que o objetivo de hoje não era você entrar na história. Eu estava perguntando mesmo como é que se você pretende levar essa relação mais adiante também da história em si. Não. Assim, tratar da história não, psicografia não. Só fazer da história esse lugar de mediação, encontrar elementos teóricos para pensar esse conteúdo. Só isso. O ciclo da história para circunscrever e vai entender como é que mais adiante, eu disse no outro momento, eu vou falar dessa dinâmica da liberdade, da dinâmica das formas de Estado, isso vai aparecer no texto. E no horizonte tem essa história política, né? Mas só isso. Eu tenho uma pergunta, só que eu não conheço a obra de Bruno. Eu me pergunto o seguinte, quer dizer, nesse momento que ele está escrevendo, você tem, se a gente lê pelo Maquiavel, você tem um domínio da parte guelfa, ou seja, um grupo de famílias que são apoiados pela antiga nobreza e que dominam a cidade. Certo? É um pouco o que o Maquiavel deixa passar. Né?
como é que... Porque quando ele fala da parte dele como uma espécie de instituição da censura romana, de vigilância das instituições, dos costumes, eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso, porque a parte de Elfa tem um poder inacreditável na cidade. Tanto que, quer dizer, já teve antes, tem a revolta dos sindicatos, das corporações menores no início, depois a revolta dos Tionte, eles retomam o poder que eles têm sobre a cidade até 1434, quando voltam os Médici com seu poder. Então, na cabeça da gente, a parte de Elfa manda na cidade, ou ela pelo menos pretende governar. E, então, como é que... Explica melhor essa questão da censura, dessa analogia com a censura. Ele só faz essa referência. Ele fala a instituição da censura. Só essa uma referência a isso. Não vai... a passagem é muito rápida. Então, eu teria que estar trazendo elementos externos ao tempo. O que eu fiz... eu recorri a um texto de historiografia para tentar entender qual é o papel da parte Guelfa. E aí um texto do Bruni e a parte Guelfa, que eu li, de fato, nesse período você já tem ela ainda se reivindica essa autonomia, mas ela está muito enfraquecida, já não é a parte Guelfa de outrora. Pelo menos ali, nessa narrativa da historiografia contemporânea nossa. Porque quando você lê pelo olhar do Maquiavel, você tem uma imposição de um domínio claro da parte de Elfa depois que eles conseguem neutralizar as instituições que tinham vindo da revolta dos Tionte. Dissolvem as novas corporações, etc. E a parte de Elfa, aos poucos, primeiro a parte popular, aqueles que tinham apoiado a revolta dos Tionte, e depois a parte Guelfa, a velha parte Guelfa, contra a qual tudo isso aconteceu, o Maquiavel dá a entender que ela retoma o poder. Até que os Médici vão para o exílio e tantos outros, até que eles voltam depois em 34. Eu acho que aí eu, assim, de fato, eu não sei, aí eu estou me baseando no Maquiavel. Não, é isso. Você tem, assim, 78 os Tionte, 82 você tem as artes maiores retomam o controle, 93 os Albizzi tomam o poder. Não é nem as artes maiores, os Albizzi e os seus aliados, a parte dela. E em 93 eles dão golpe de Estado. E aí eles começam a restringir e aí fazem... É nesse movimento de afirmação de uma elite política que me parece ao qual se alinha o Bruni, ou pelo menos assim, ele tenta se alinhar. O plano de fundo histórico é esse. Tá? Por isso que quem vem do Maquiavel lê imediatamente isso como o fato é que a parte dela... recobrir ideologicamente alguma coisa que não corresponde ao governo efetivo da cidade. Porque o problema é que sim, a parte dela de fato é poderosa. Tanto que isso, ela permanece, ela existe na cidade, a Constituição. Já não tem a mesma força. O Bruni não pode se eximir de falar dos três lados sem fazer uma referência à parte Guelfa. Tem a sua importância. Mas ela já está refigurada. O Bruni, nesse texto especial que eu estou fazendo referência, é um texto a propósito do proêmio aos estatutos da parte Guelfa que o Bruni escreve. Então, uma carta de intenções, ele não entra muito mais adiante. Mas justamente que procura assimilar, na análise que o historiador faz, a historiadora de situação faz, a parte Guelfa já nas estruturas da cidade. Me pareceu então que a parte Guelfa está reduzida nesse lugar. Está enfraquecido. Porque ele dá um lugar para ela, ele reconhece que ela está lá, que ela tem poder. Então, quer dizer, se você tomar os censores romanos, tem um poder excepcional sobre a vida da cidade. Então, é uma boa saída. Né? Sim. Se você comparar, fazer essa analogia com... Mas veja bem, Sérgio, assim, tem um poder excepcional e eles prezam a liberdade. Né?
Essa ideia de liberdade que está no Os guardiões dos túmulos. Porque assim, até um pouco antes, ela era reconhecida primeiro como Bart-Guelph, depois como baluarte do conservadorismo florentino, clássico. E ele diz, não, aqui nós temos, não é um conservadorismo, mas, ou pelo menos é o conservadorismo da liberdade florentina, ou aqueles que conservam a liberdade florentina. Então é esse movimento de afirmação. Discursivamente, de qualquer forma, ele encobre esse lugar, né? Ele minimiza, na estrutura, ele joga para o centro os 3 maiores ofícios. Né? Que eles são, nesse período aqui, estão sob o controle dos Sabis, né? Os Alberti, os Médicos tinham sido expulsos. Né? Quando começa aí a briga de facções aí, entre os gangues. Né? É isso que... essa descrição, de qualquer forma, é uma dinâmica do poder que parte de uma representação social para uma representação política, vai depois quase se constitui um principado dos médicos, volta à República, e aí lá na década de 30, 1530, aí vira um principado de fato. Mas eu acho que aí tem esse republicanismo aí meio que adquire um significado bastante, me parece bastante circular. Né? Se a gente ficar só no plano discursivo, às vezes fica um pouco... eu fiquei um pouco insatisfeito. Né? Fica mais divertido ver essas tensões. Eu estava pensando um pouco na conversa do Niltinho ontem. Assim, como você aprende, pensando o Bruni não como retórico, não propriamente como um homem político, né, mas como um teórico que está pensando essa realidade política. Né? As categorias dele referem, tentam aprender uma situação, mas elas não são suficientes. Elas se colocam, em alguma medida, você encontra uma tensão, um atrito com a realidade, porque elas não dão uma resposta clara, ou não nos permitem uma compreensão mais clara. Se esse gap entre o discurso, ou esse discurso, ou esse plano teórico conceitual, é ideologia, eu não sei, mas é um salto aí, que ele não consegue dar, a não ser pela via retórica. Não sei se estou correto na minha hipótese, mas... Eu acho que sim, porque ele está dando conta da organização formal do regime. É assim que funciona. Depois, mesmo com os médicos, quer dizer, esse poder é um poder, como é que eu vou dizer, é um poder quase que tácito no interior da cidade. Esse poder das corporações maiores, desses partidos, né, do Partido Guelph. Porque a cidade funciona, e se crê que funciona por essa Constituição. Ele não está mentindo aqui, dizendo, não, torcendo as coisas. Né? Tudo isso funciona. Só que na hora da eleição, evidentemente tem um poder, como tiveram os médicos depois, um poder extraordinário dessas famílias poderosas da cidade. Né? Que, aliás, elas têm mérito, por isso elas são eleitas. Não se chega a constituir uma aristocracia de direito, né? Isso. Mas de fato você tem uma oligarquia, né, que reivindica esse lugar. Tem uma dubiedade. Você já tem mostrado. Gabriel, eu posso. Obrigado. Eu recordo-me relativamente bem daquele seu ensaio sobre a liberdade e a igualdade em Maquiavel, aquele livrinho azul, agora que não recordo o título. E gostava de te perguntar, uma vez que a relação da igualdade com a liberdade, que diferenças você vê, se existem, a maneira como o Bruni coloca a relação à liberdade e à igualdade em Maquiavel? É complicado. É complicado, né? O Bruni, tem esse. Mais esse plano. Mas eles se colocam em lugares diferentes para pensar. O Bruni, se a gente fosse fazer uma divisão, talvez colocar esse plano mais político-jurídico. Talvez a gente sinta essa tensão. E talvez a gente identifique um pouco esse republicanismo dele um pouco, às vezes, um pouco ideológico, de esconder as coisas. A própria uso do povo florentino. O Maquiavel está num outro lugar. É um cientista, um pensador político com outras raízes. Né?
você não pode classificá-lo. Então, o ponto de partida de um e do outro é diferente. Porque eles têm em comum essa noção, essa grande noção de liberdade, que aparece, a liberdade da República, a liberdade social da República, a liberdade social das instituições republicanas, eles têm em comum a igualdade também associada ao regime de leis e a participação, eles têm em comum, acho que até a própria noção de virtude, que está aqui um pouco mobilizada, pensada num discurso de classe, Maquiavel se faz presente, mas adquire uma outra conotação. Se faz presente. Agora, o ponto do fundamento é outro, e aí está toda a diferença. O problema do Maquiavel é o problema do conflito, e aqui é um lugar, se trata de legitimar, fundar, do ponto de vista político, esse novo Estado, essa nova formação estatal, essa nova república, essa nova formação republicana que ali se apresenta. Mas formalmente parece que... Eu não sei se eu consigo marcar muita diferença. Eu agradeço a pergunta, mas eu acho que eu consigo, sem entrar muito nos detalhes. Mas obrigado pela questão. Uma questão e depois a gente encerra. Obrigada pela sua exposição. Eu também vou nessa direção de estou aqui com uma tabela na cabeça. Então, é uma curiosidade. Eu queria saber se ele, assim, você já acabou de dizer que eles partem de um lugar diferente, mas ele pensa também em uma estratégia de uma constituição republicana, ele vai especificar isso, ele vai... Eu estou curiosa para saber se desse lugar diferente ele também tem esse poder. Tem. É um governo misto. Tá? Mas ele vai especificar isso, ele vai... Ele tem um texto lá, mais tardio, né, na Constituição de Florença, mas aqui, nesse texto aqui, produzido pela Fabinha, ali a gente começa a ler o governo misto que se faz presente. O tempo todo você tem uma preocupação em contrabalançar os poderes, fazer um jogo de órgãos colegiados, é um poder quase régio, mas não é régio porque é colegiado. Né? Esse, por sua vez, é balançado por um outro, por aí afora. Só tem uma descrição que tem no horizonte uma tradição de governo misto. Tem sim. Aí, eu não sei se via Políbio, ele foi um dos primeiros leitores do Políbio, por saber grego, mas ele também conhecia o Aristóteles. Né? O tipo Políbio, né? Que talvez tenha tido mais acesso mais cedo. Né? Pelo menos nesse período, né? Não sei se ele já tinha se aventurado por traduzir Aristóteles, mas de qualquer forma, essa tradição do governo misto se faz presente. Evidentemente não como Maquiavel, que é uma solução para o equilíbrio dos poderes, né? Um pouco coloca nessa linha mais tradicional. Não como um efeito dos conflitos, mas como uma solução para os conflitos. Obrigado, Fabinho.